Black, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Expor. E a gente está trazendo hoje assunto sério e que é comum. E a gente está aqui para trazer essa informação para vocês. Eu trouxe alguns dados aqui sobre estupro marital. Você já tinha ouvido falar dessa palavra, estupro marital? Você tinha conhecimento, Não. Laís? Não. Primeira vez. Nem eu. Eu sabia que era crime já perante a lei, mas eu não sabia que tinha até uma nomenclatura. Pois é, gente, tem estupro marital. Ai, Amanda, o que é estupro marital? É o estupro que acontece dentro do próprio relacionamento pelo namorado, pelo cônjuge ou pelo marido. Quando a mulher faz o sexo à força, ou quando ela é obrigada, ou sem consentimento, enfim, tem diversas maneiras disso acontecer, que a gente sabe dentro da vivência de um relacionamento, e hoje isso tem nomenclatura. Olha, isso tem uma lei já, tornando isso crime, porque muitas mulheres passaram por isso e não tinham ideia, nem conhecimento de que isso era estupro, e até hoje ainda passa. Eu trouxe alguns dados para vocês. Olha, os cônjuges ou namorados são autores de 1 a cada 8 estupros de mulheres no Brasil. São dados de 2023, tá? Então, é dado recente. Acontece bastante ainda. Eu acho que esse número era muito maior lá atrás. Eu não fiz uma pesquisa muito a fundo, mas com certeza as nossas avós, antepassadas, mães, devem ter mais histórias assim. Que bom que está melhorando, mas a gente ainda precisa falar sobre isso. Muito. Inclusive, tem parceiros aí, tem homens que eram parceiros dessas mulheres que cometeram esse crime, que já foram, inclusive, penalizados por isso, estão pagando pelo crime que cometeu. Então, sim, é crime. E a gente vai falar com uma pessoa que passou por isso, infelizmente, mas que ressignificou a história dela. O nome dela é Laís Silva, ela atua hoje como psicóloga na abordagem de psicanálise. É que eu sou psicanalista, gente, olha lá, louca, 2 psicanalistas. Todo mundo freudiana aqui hoje, tá? E ela trabalha especificamente com mulheres, fala lá do Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, fazendo essa conexão aqui, Rio-São Paulo, psicanálise. Vamos embora, Laís. Todo mundo ressignificando. E falando também, né? Pode se apresentar, fala um pouquinho de você pra gente. Oi, minhas deusas, é como eu chamo todo mundo de deusas. Eu me chamo Laís, como a Amanda falou, sou psicóloga, estou na abordagem psicanalítica. Hoje, através da minha história, e não só da minha história, como da minha mãe também, fez com que eu buscasse aí, conhecer mais o mundo da mulher. Eu entrei na faculdade em 2019 e eu entrei porque há um tempo atrás a minha mãe teve depressão pós-parto e eu fiquei, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Porque minha mãe, ela virou mãe, mas depois virou mãe, ela não era mais mulher. Eu me preocupava com a depressão, mas eu me preocupava, cadê aquela mulher? Cadê aquele brilho? Eu não entendia. Foi um período muito conturbado, mas a gente deixa para outro momento. E daí eu queria entender essas questões, entrei na faculdade, comecei a estagiar, comecei a ver um universo de coisas e, de antemão, foi o que fez meus olhinhos brilhar. Foi o que eu comecei a estudar. Meu TCC, inclusive, foi depressão pós-parto, mas foi sobre o lado feminino da mulher, né? Foi defendendo essa tese. E hoje ainda estou aqui, continuo estudando, falo muito sobre autoestima no meu Instagram, porque a autoestima ela conversa com todas as áreas da nossa vida. Então, hoje vou contar uma parte da minha história que também mexeu muito comigo e foi o que eu falei pra Amanda. Na hora, eu falei, vambora, vou ter minha decisão. E depois eu fiquei, caraca, dá um nervoso. Mas é importante falar porque, às vezes, quando a gente fala sobre algo importante que aconteceu na nossa vida, porque outras pessoas podem se inspirar, outras pessoas podem ter coragem, porque você tem que ter muita coragem para fazer isso. Mas é muito importante não guardar só para você e ter apoio, porque graças a Deus e a tudo eu tive apoio. Primeiro eu passei sozinha, mas depois foi apoio, enfim. Acho que, resumidamente, assim, de uma maneira muito breve, essa sou eu. E eu sou muito, assim, brincalhona, muito descontraída, enfim, é um pouquinho desse jeitinho também. E uma longa jornada aí. Vamos conversar, então, porque estamos as duas aqui na abordagem psicanalítica
As duas, pelo que me parece, tem o mecanismo de defesa de humor, a humorização, porque eu também sou dessas. O bicho tá pegando, eu tô fazendo piada. Gente, é só uma maneira. Eu já até recebi hater aqui por causa disso. Ai, meu Deus, porque acho que não tá levando a sério, né? Tá, só sabe brincar, você fica rico. Não, é só uma maneira de lidar. Mas a gente entende a seriedade do assunto, né? E que bacana que eu pesquisei e a gente agora sabe o que se chama estupro marital. Você também não sabia. É importante a gente Não tinha. falar essas nomenclaturas para ficar mais popular. Acho que quando fica mais popular, como a violência psicológica está ficando esse nome, violência psicológica, violência patrimonial, depois da Ana Hickman, né? Toda a nomenclatura da violência patrimonial. Então é importante a gente ficar batendo na tecla do que é isso para que as pessoas passem a olhar para isso. Então vamos entender, Laís. Vamos começar na linha do tempo, mulher. Onde tudo começou? Onde você conheceu essa pessoa que cometeu esse crime contra você? Provavelmente era um anjo, né? Caído. Então, vamos lá. Eu era muito nova, eu tinha 14 anos, porém eu já conheci ele há muito tempo. Foi uma história muito louca, eu não gostava dele, eu odiava ele, não tinha nada com ele. Enfim, eu falava, era impossível namorar com esse garoto. Mas aí a gente começou a virar amigos, foi virando amigos. Eu fui começando a gostar dele, aquele começo assim, não foi um começo muito feliz, não, foi um começo muito conturbado, né? Porque ele gostava de outra pessoa, enfim. Mas a gente virou amigo, foi se aproximando, e aí a gente começou a ficar, né? O termo que eu uso, a gente ficou 2 anos só ficando ali, se conhecendo. Era uma relação muito abusiva, né? Porque eu sempre fui um espírito livre. Eu não queria que ninguém me prendesse, eu queria me sentir livre, eu queria me sentir incrível, enfim. E aí eu entrei num relacionamento que era, ou você não pode usar essa roupa, ou você não pode fazer isso. Ele, não, você não pode falar com... E era um ciúme, assim. Não deixei de sair no começo. No começo eu falei, eu não vou sair. Tá. Passou esse tempo e a gente começou a namorar. Depois de 2 anos ficando, a gente começou a namorar. A gente namorou aí por 5, 6 anos, por aí. Mas até acabar tudo, né? Até acabar tudo mesmo, eu fiquei acho que uns 8, 9 anos aí nesse lenga-lenga. Sim. Então, desde meus 14 anos, né, que eu tava com ele, parei aí em 2019 o namoro, porém parar de vez foi em 2023, não é tão recente assim. Nossa, quer dizer, é bem recente, né? Sim, bem pra recente. Exatamente, até cair na real demorou, porque, enfim, né? Deixa eu continuar numa ordem cronológica. E aí a gente começou a namorar, ficamos esse tempo aí, mas a gente se conheceu no prédio, morava num prédio, né? Era muito criança. Minha mãe também conheceu ele depois. Ele, pra minha mãe, é como se fosse um filho. Um filho. Um anjo. Sim, mas tinha dentro desse relacionamento, tinha, assim, muitas coisas, só que eu era muito nova. Eu tinha só 14 anos. Eu era muito nova para saber o que era amor, o que era se relacionar. Mas eu sempre falava assim pra ele, eu falei, fulano, não tem como a gente ficar juntos e você esquecer da sua vida e eu esquecer da minha. Porque dentro de relacionamento a gente vai ter uma vida separada, mas a gente escolhe estar juntos. E isso é muito nova, né? Ele era muito carinhoso, muito mesmo. Eu te amo, dou minha vida por você, eu te amo. Nossa, era um amor assim. Eu já ficava, eu não vou falar que eu te amo até ter certeza. Sempre foi assim. Mas enfim, a gente continuou nesse relacionamento. Era um relacionamento que ele me cercava. Eu tava num lugar, ele ficava literalmente me cercando. Tipo, ninguém podia encostar, ninguém podia chegar perto, nem minhas amigas. Era um ciúme assim. Nossa. Eu lembro que uma vez que eu postei uma foto do meu rosto, assim, do meu rosto, não tinha nada demais. Ele foi e botou assim, tá postando foto pra chamar a atenção de quem? Aí mas eu não tô chamando atenção de nada. Só que na época, minhas amigas me alertavam, né, mas eu não prestava atenção. Eu ficava, não. Aí minha amiga me falava assim, Laís, você justifica tudo que ele faz. Eu não entendia. Como assim eu justifico o que ele faz? Não sei. Quando a gente terminou o namoro, né, que a gente terminou uma vez, depois voltou, depois terminou, que eu enxerguei, que eu falei, caramba, eu justificava todos os erros dele, porque eu queria continuar naquela relação. De alguma maneira, por mais doentia que fosse, eu acreditava que eu nunca ia me apaixonar por outra pessoa, que eu nunca ia amar alguém de novo, que nunca nada, que ele era o único na minha vida. Então, eu fiquei muito abalada. Eu lembro quando a gente terminou o namoro, eu fiquei 4 dias sem comer.
Eu não bebia nenhuma água. Agora vai eu, a psicanalista. Laís, o que que ele te dava que faltava para você, que você ficava tão fissurada nele? Quando eu pensei, era uma fuga. Eu queria fugir da minha realidade. Eu queria, porque quando eu fugia da minha realidade, não ia pra casa dele direto, eu saía da minha casa, que era muito conturbado. Então eu queria fugir. E ele me dava um amor e um carinho assim que eu ficava, nossa, que isso? Eu nunca me relacionei com ninguém assim. Eu sempre fui, não gosto de ninguém, não quero ninguém. Nunca tive isso, né? Eu vou ser bem sincera agora. Ele massageava meu ego. É isso. Ele beijava meu pé. Se eu falasse, faz isso agora, ele fazia. E eu gostava disso. Eu sentia um certo poder nisso. Mas a custo do quê? Depois eu me ferrei. Enfim, foi isso aí desde os 14 É legal anos. você falar isso, porque traz a tal da autorresponsabilidade. De alguma forma, porque, olha, gente, vou ter que fazer uma crítica aqui, porque aproveitar o gancho aqui, desculpa te interromper, mas eu vejo muitas mulheres hoje se relacionando dentro de uma relação abusiva e ela se coloca no papel de vítima de tipo assim, não, ele que fez tudo comigo, eu não fiz nada. Gente, para. De certa forma, mesmo que inconsciente, a gente tem responsabilidade, a gente tem alguma parcela de culpa, com muitas aspas, no que aconteceu com a gente. E tá tudo bem. Às vezes é porque a gente veio de um lar que não nos ensinou sobre os nossos valores, princípios. Tá tudo bem, mas não dá pra gente sim isentar a nossa parte. Como ela falou bem claro. De certa forma, ele massageava o meu ego. E tá E tudo bem. muito. E tá tudo bem. É isso, é sobre isso. Autorresponsabilidade. Linda, gostei de Sim, você. eu gostava desse poderzinho. Eu falava, nossa, que gostoso. Eu não justifica, porém, eu não era uma pessoa fácil também. Eu não conseguia demonstrar sentimentos. Eu admirava muito a maneira como ele demonstrava. Ele gritava pro meio mundo que ele me amava. E eu ficava assim, para, diminui, calma aí. Eu queria ser assim, juro pra você, mas eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio que eu fui entender mais pra frente, né? E eu ficava, não é possível. Mas tá. É, acho que a gente ficou muito tempo. Ele começou. Foi família. A gente viveu junto. A gente basicamente morou. E eu era muito nova, hein? A gente basicamente morou juntos. Ele vivia na Basicamente minha morou casa. porque ele ia pra sua casa? Ele ia pra minha casa, eu ficava muito na casa dele, né, no começo do namoro. Mas depois, no meiozinho ali, depois dos 3, 4 anos. Não, 3 anos, né? Contando com os 2 anos de ficar. Ele começou a ficar muito na minha casa. Era de segunda a segunda. Ele dormia, comia. A minha irmã, a Lavinha, uma pequenininha, ele viu minha irmã nascer. Ele quase virou padrinho dela. Pra vocês terem noção do laço que era. Minha mãe era apaixonada, meu Deus, E ela apaixonada. não Ela não ligava dele dormir lá, essas coisas. não ligava. Eu falo uma coisa muito pra mim e pras minhas pacientes. Quando tá num relacionamento, eu falo assim, no fundo, a gente sempre sabe quem é a pessoa, a gente vê. Só que a gente não quer aceitar, porque sabe que se aceitar vai ter que terminar. E eu não queria terminar. Então, tudo que eu pudesse fazer pra mascarar, eu fazia e fiz, porque eu não queria abandonar aquilo. Porque a gente tem muita ideia de que quando a gente acaba um relacionamento, nunca mais eu vou amar outra pessoa, nunca mais eu vou encontrar alguém. Aí eu fiquei, meu Deus, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Ele não é o alecrim dourado. Mas na hora eu não tinha essa concepção. Ou tem medo de ficar sozinha também, né? Tem um pavor de ficar sozinha, de gente, qual é o problema da sua própria companhia? Você nem sabe como é ficar sozinha. Às vezes tem um pouco disso também. Elas não querem É, terminar. A gente e não quer você terminar. paga um peso, é um custo muito caro, né? Porque a troco de quê? Eu prefiro não ficar sozinha, mesmo que eu tenha que talvez aceitar traição, aceitar um abuso. Ah, mas eu não vou ficar sozinha, mas caramba, custo do quê? A gente não pensa na gente, pensa no querido ali, no alecrim dourado. Enfim, Vocês se conheceram onde, hein, Laís? onde? Sim. A gente se conheceu no prédio onde eu morava. Ah, no prédio. Então vocês eram, tipo, Isso. vizinhos? Isso, eu morava no bloco A e morava no bloco B. Aí todo mundo descia pro play, brincava, se divertia. Mas Aí a aí ele gente se conhe... ficava indo pra Mas, sua ó, casa, assim. uma coisa bizarra. Bizarra não, né? Muito louca.
Sabe aquele amorzinho de infância da gente? Que a gente fica apaixonada, meu Deus. Ele era da minha irmã e da minha melhor amiga na época. Então não tinha a hipótese de eu ficar com ele. Nenhuma. Nenhuma, né? Falei, impossível, eu não gostava dele, eu achava ele ridículo, metido. Esse que garoto. Quem deseja quer comprar. Gente, eu detestava ele. Eu falava assim pra ele, eu detestava você, sai daqui, eu não aguentava escutar teu nome. Sai daqui. Mas aí o tempo foi passando, né? As coisas foram mudando e a gente se conheceu. A gente virou muito amigo nesse prédio, a gente descia muito pro play. A gente começou a conversar muito. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, ó, as coisas já falando, ele tava ficando com outra menina. E aí, quando eu descobri, eu falei, não dá mais pra mim, eu não quero mais. Eu me posicionei, né? Falei, não quero mais isso. Fiquei muito triste quando eu descobri, tananã. Aí ele, não, pelo amor de Deus, eu gosto de você. Ai, não. Aí ele falou pra mim, foi ali que eu descobri que eu gostava de você, quando você me abandonou, tipo, não quero mais. Aí eu fiquei. Ele tinha quantos anos? Você tinha 14 nesse período e ele? Eu acho que a gente tinha 2 anos. Não, era 1 ano de diferença. Tava com 14 e tinha 15. Eram Sempre os dois assim. novinhos até então. Mas éramos crianças, né? Era Pré-adolescente, né? Não era nem adolescente Mas ainda. Adolescente. a gente foi. Tanto, a gente decidiu se separar, né? Eu tive um motivo, né? Além dos vários, eu tive um que era pra me ter falado, chega, que foi quando aconteceu o abuso. Mas, enfim, né? Eu vou contar melhor depois. A gente continuou, então, quando eu fiz meus 18, 19 anos, que eu comecei a entrar na faculdade, comecei a trabalhar, comecei a conhecer um novo mundo, a gente entrou em atrito, porque as ideias não batiam mais, não tava mais, sabe? Eu comecei a me conhecer e ele também, de certa maneira, e eu comecei a ver muita coisa. No final do meu relacionamento, eu fiquei muito dependente emocional. No começo eu era muito assim, não, você tem que viver, eu tenho que viver minha vida, novinha. Vamos, mas no final eu fiquei muito dependente. E eu só caí na real quando ele falou na minha cara. Ele falou assim, Laís, você só quer ficar comigo o tempo inteiro, eu tenho uma vida. Quando ele falou isso pra mim, eu engoli a seco, como eu engoli agora, né? Porque parece que eu volto lá no acontecimento. E eu fiquei em estado de choque, na hora eu fiquei revoltada, xinguei tudo quanto foi nome, mas depois sozinha eu fiquei, caraca, eu realmente tô dependente dele, porque eu não queria fazer mais nada, a não ser que fosse com ele. Sim. Eu parei de falar com as minhas amigas, eu deixei de sair com muitas pessoas, eu parei de fazer muita coisa que no começo do relacionamento... Nossa, mas assim, ele era seu companheiro, porque 14, 15, 16, 17, 18 anos. Nossa, olha quanto tempo. Vocês cresceram, como você falou também, né? Fomos muito amigos, então teve uma relação de amizade ali que estava sendo construída, de companheirismo. Era para ter dado tudo certo, se, né? O que aconteceu? Aí a gente vai chegar nessa parte. Você Será tá que eu vou falando, chorar? né? Não sei, porque eu tô um pouco chorona, mas eu escondo. Tudo bem. Se você quiser chorar, tem um lenço Vamos lá. aqui. Eu só não sei se dá para passar, ó. Mas já fica aqui na minha mesinha, porque aqui não temos problemas com lágrimas. Sim, enxuga aqui, ó, lencinho virtual. Vamos lá. Em 2000, eu tenho até a data, eu tenho um ano, na verdade, a data eu não lembro, mas o ano assim, 2017, ele vivia na minha casa, né? Nessa época ele ficava muito na minha casa. Ele sempre teve uma coisa comigo que ele falava que ele não conseguia controlar. Ele queria, quando ele me via, ele tinha uma vontade de, eu preciso de você, né? De lá pro ato, lá da cama. Que ele ficava, nem eu entendo essa vontade, esse desejo. Era uma coisa assim, que era uma obsessão, sabe? Que eu ficava, menina do céu, que é isso? Não é normal, não? E aí, só Ele tava Ele era novo. Depois dos 30, isso passa. Eu tive uma criação pra falar sobre sexo, né? Que era assim, é feio, não pode, é horrível. Então eu me reprimia muito, né? Até na hora lá, quando eu fui perder minha virgindade, eu ficava pensando, me culpando. E isso foi carregando um bom tempo da minha vida, né? Quando eu entendi que não era eu que era assim como me criaram, né? Deu um insight ali. Mas quando tudo começou a desandar, né? Há muito tempo, porque ele sempre foi um relacionamento abusivo. Mas que eu vi e aconteceu foi em 2017. Ele vivia na minha casa, né? Ele tinha essa coisa de querer. Muitas vezes, os pequenos detalhes que a gente não quer ver, né? Como eu falei.
Muitas vezes eu ia, fazia, mas eu não queria. E aí, muitas vezes eu chorava, tava lá na hora do ato e eu chorando, de bruço, e ficava por isso mesmo. Muitas vezes ele falava, não, eu falei, não quero, não tô afim, ele, não, vamos, ai, não. Eu ficava, não, não. Aí, pra poder, vambora, né? Vambora, né? Eu não pensava em mim. Eu muito tempo eu fiquei questionando por que eu fazia isso. E aí foi indo e foi assim. Então sempre teve essas exclamações, esses pontos aí de Laís, preste atenção. Não é normal isso. Mas tá. Fui passando pano, fui empurrando com a barriga. Em 2017, eu morava no. Acho que era no nono, no quinto, não lembro, o andar. Era de noite, tava com uma camisola amarela, né, fininha. E aí ele foi. Começou Moise, que a gente chamava de Moise, né? Moise, sei lá o quê, não, não, não. Aí eu falei, não, não tô afim, não tô afim, não tô afim. Ele, não, sabe, insistindo. Eu falei, não quero. Aí ele subiu em cima de mim. E eu tava de bruço, né? E quando eu falo, não tem como, vem a cena inteira na minha mente. Eu tava de bruço, deitada, com a camisola, ele subiu em cima de mim, fez o que fez, e eu só. Na hora, eu sempre falei assim: se um dia acontecer comigo, eu vou falar isso, eu vou xingar, eu vou bater. Mas na hora, quando você passa por aquilo ali, você se sente uma merda, essa é a palavra. Você se sente impotente, você se sente um lixo, você se sente horrível. Foi como eu me senti. E o pior de tudo é que ele sabia das outras várias vezes que tentaram, porque ele não foi o primeiro. Eu contei pra ele quando eu era muito nova, quando eu era criancinha. Lendo um livro, eu lembrei, um menino tentou, mas minha mãe apareceu na hora. Eu contei pra ele que um menino, uma vez, nesse prédio, ele me pegou à força e eu tentando sair, ele tirando minha roupa e tentando sair. Eu falei pra ele quando o cara me perseguiu na rua. Então ele sabia desses meus medos. E ele fez igual. Então acho que foi ali que mais doeu, porque infelizmente, né, a gente não deveria esperar, mas a gente espera que isso aconteça de uma pessoa estranha, de uma pessoa que você nunca viu. E quando acontece com uma pessoa que diz que te ama, caramba, que amor é esse? E que você ama também, né? E que você tem um sentimento também. Quando chegou lá na hora que ele subiu em cima de mim, fez o que fez, depois que ele finalizou, terminou, caiu um pro lado, eu pro outro e eu só chorava. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro, né, de noite, fui pro banheiro, eu falei com duas amigas minhas, Júlia e Maristela, contei o que aconteceu. Elas tomaram o maior cuidado pra falar comigo, né? E eu tava. Acho que a mesma maneira que eu tô agora, de nem conseguir pensar direito, foi como eu me senti. E aí, no dia seguinte, a gente desceu pra conversar. Que eu falei, não queria. Aí ele falou assim, não, mas eu não queria ter feito isso com você. Eu não escutei. Só que quando a gente conversou, foi uma conversa muito. Eu não falei com todas as palavras, tipo, você me estuprou. E eu me senti assim. Não. Eu falei mascarando. Naquela de termino, não termino, mas não terminei. Isso aconteceu em 2017. Não terminei. E aí, eu nunca li isso em tão alto, mas é a primeira vez aqui. E aí, na época, né, eu fiz um poema sobre o que aconteceu, que eu gosto de escrever. Só que eu vou ler esse poema aqui. Se você ler o poema, você não vai dizer que eu tava sofrendo, você não vai dizer, nossa, ela passou por um abuso. Não vai. E hoje eu entendo que esse poema que eu escrevi foi a maneira de eu lidar com essa coisa horrível que aconteceu comigo. Eu mascarei, é um poema bonito, eu vou ler pra vocês aqui, mas eu sofri muito e eu carreguei isso durante muito tempo na minha vida. Se eu falar pra vocês que eu ainda não carrego, é mentira, eu carrego. A única diferença agora é que eu consigo lembrar disso e não sentir o peso e me definir por isso. Eu fui estuprada, eu sou horrível, eu sou péssima, a culpa é minha. Hoje eu olho pra isso e eu falo, a culpa não foi minha. Eu era muito nova, eu nem sabia o que era amor. E quando a gente não sabe uma coisa, qualquer coisa que acontece, que dão pra gente, a gente aceita. Entrei na faculdade, né? Foi quando eu conheci a psicologia.
e foi o que me ajudou. Quando você estuda, não tem como você não mudar, né? Não tem como você pensar em você. Foi o que eu falei, nossa, realmente, eu ressignifiquei o que aconteceu. E por mais que eu fale terapia é bobeira, análise é bobeira, não é. A psicologia realmente salvou minha vida e eu nem me dei conta. E agora eu vou ler o poema que eu fiz. Eu vou te perguntar, Amanda, o que você chama esse poema? Ó, Vamos nunca li em voz analisar o alta. poema. Vamos lá. Aquele dia. Aquele dia, meu amor, o meu coração pulsava alegria. Meu coração pulsava pela sua simplicidade de ver a vida, de me ver como sua menina. A noite tão fria, mas o colo do teu amor me envolvia. Meu coração ardia em chamas por suas palavras ditas. Tão francamente, mas que tocou meu coração intensamente. Aquele dia jamais será esquecido, pois o meu coração se dilacerava de amor por você. E a cada segundo que se passava, eu almejava mais e mais, pois a sensação de amar e se sentir amada é uma dádiva. E eu lembro desse dia. Foi quando tinha acontecido o abuso e eu queria continuar com ele. Então, eu precisei, a minha mente, hoje eu entendo isso, ela precisou fazer com que isso ficasse bonito. Mas não é. E nesse dia, né, tava um dia frio, um dia muito frio mesmo, assim, igual aqui no Rio tá muito frio, tava frio, frio. Ele me abraçou na porta da casa dele, me abraçou. Eu falei, eu amo tanto você. E nesse dia, eu falei, nossa, ele me ama. Caramba, então tudo Nossa. bem. Uma Tá coisa que tudo me bem. chamou a atenção foi que você colocou no poema, foi a palavra menina. E a ligação que você fez um pouquinho antes, de quando eu era menina, também tentaram fazer isso comigo, e ele sabia, e a forma como você colocou menina, acho que remete um pouco a essa mesma menina que passou pela mesma coisa. Não consigo não olhar para isso. Foi a palavra que me chamou a atenção, sabe? Pela história Sim. que você relatou. E quando eu fiz esse poema, né, hoje eu entendo que foi uma válvula de escape. Porque eu não contei pra minha mãe quando isso aconteceu. Por que eu não contei? Eu não vou contar porque eu não quero que a minha mãe olhe pra ele com um olhar de que coisa horrível, que menino horrível. Eu não quero ter culpa disso. Não quero. Deixa ela continuar com a imagem de menino perfeito, menino bonzinho, porque ele sempre foi. Menino incrível, menino isso. Eu falei, eu não vou contar. E eu só fui contar pra minha mãe, acho que ano passado, que eu contei. Nossa, você Por acha que ele quê? tinha prazer nisso? Ai, Você acha que, Amanda. por exemplo, você falou, né, que já tinha vezes que você estava insatisfeita e ele fazia mesmo assim, para ele é tudo bem. Isso já é um pouco estranho, porque geralmente a pessoa gostar desse movimento, o cara quer envolvimento, quer que a mulher deseje ele também. Isso é o sexo que geralmente Uhum. os caras quer que você vá, faça, aconteça, eles querem isso. Então ele gostava desse movimento de fazer com você insatisfeita. Você acha que ele tinha, vamos falar a palavra tesão em fazer isso? Que ele chegou às vias de fato de fazer você não querendo. Você acha que para ele era prazeroso esse Eu movimento? acredito. Ai, Amanda, eu acredito que sim. Inclusive, acho que ano retrasado, eu falei com ele com essas palavras. Eu falei, fulano, você me estuprou. Eu não queria. E foi ali que eu pude, sabe, tirar o peso. E ele falou pra mim, mas eu não escutei. Eu falei várias vezes que eu não queria. Eu sei que você sempre teve essa coisa de não conseguir se controlar comigo, mas eu respeito. Mas ele não me deu a resposta que eu queria, nem vai me dar. Mas eu falei exatamente com a palavra que eu queria, que foi você me estuprou. É engraçado como você fala o movimento, né? Você não consegue se controlar comigo. Isso é uma forma de culpabilizar a vítima pelo descontrole dele. Ah, eu não consigo me controlar porque você é tão provocadora. Você é tão linda. É, Ai, você é isso, tão. eu não aguento. Isso aí, filha, é a pura cultura do estupro. Assim, para Sim, culpabilizar a vítima mesmo, para te colocar nesse lugar de, ai, ele não aguenta comigo. sim. Por isso que E eu te aí eu. perguntei, será que ele tem prazer nesse movimento? Porque aí é o estuprador nato. Eu sei que é difícil falar isso, você ouvir isso. Mas, tipo assim,
Se ele tem prazer nesse movimento, é um estuprador nato e vai acontecer mais vezes com outras pessoas. E aí, de uma maneira muito inconsciente, né, que eu falo que nossos traumas, eles não aparecem pra gente de uma maneira muito assim, perfeitinha, que você vai entender ali, aconteceu por causa disso. Isso foi perdurando nos meus outros relacionamentos que eu fui tendo, né? Quando eu tava lá na hora, no ato sexual, e algum movimento brusco acontecia, eu lembrava e eu começava a chorar. E eu me sentia culpada, porque eu não queria parar, tava bom, e eu me sentia culpada pela pessoa. Eu falei, não, mas eu sou péssima, eu sou isso. E eu ficava, não, Laís, você não é isso. E eu sentia muitas dores, porque eu sei que não era o meu corpo, não era mais físico. Eu fiz exame, fui na ginecologista, fiz tudo. E a própria ginecologista falou pra mim, você sabe que já não é mais o seu corpo, né? Tá aqui. E no fundo eu sempre soube, mas eu sempre tentei mascarar, né? E aí eu falei, caramba. E hoje eu tô num relacionamento que a pessoa me respeita muito. Se eu falo que eu não quero, tudo bem, você não quer, ele não insiste, porque eu contei pra ele, não tinha como não contar, eu contei pra ele o que aconteceu. E é muito bom, porque eu nunca imaginei que eu fosse estar num relacionamento que a pessoa me entendesse, me respeitasse. E não me sentir culpada, porque eu sempre me senti culpada. Ainda sinto um pouquinho, mas eu tento trabalhar muito essa culpa, porque o meu corpo, é o que eu falei, né? A maneira como eu sentia meu corpo não era como eu sentia. O meu corpo foi construído por outras pessoas. E hoje, não só hoje, mas quando eu comecei a estudar, tô puxando muita sardinha pro meu lado, né? Pra psicologia, psicanálise, não dá. Mas hoje, não tem como eu não falar disso, porque foi o que me ajudou a ver com clareza quem eu era, para quem meu corpo servia. Por que, que eu chorava descontroladamente? Por que, que eu sentia essas dores? E eu ainda estou em contato com isso, não vou falar que não estou, porque eu ainda estou. É muito difícil, mas eu ressignifiquei. E o que pesou muito também foi que minha mãe sempre falou. Aconteceu isso com a minha mãe, muito nova. Inclusive, um dia, se ela quiser vir nesse podcast falar a história dela, vai ser babado. E ela sempre falou: eu não quero que isso aconteça com você. Ele tentou sempre proteger. Mas não adianta. Aconteceu porque com uma pessoa que a gente nunca fosse imaginar, com uma pessoa que era meu namorado, e fez. Você falou que contou para ela, eu te interrompi na hora. Da parte que você falou que eu não tinha contado para ela. Contei agora há pouco recente para minha mãe. E aí agora você falou que ela também aconteceu com ela. Como que foi esse movimento quando você contou para ela? Afinal, ele era o queridinho, né, dela. Ela ficou sem reação. Sério? Sabe quando você. Eu fiz de tudo pra te proteger e não te protegi? Ela ficou sem reação. Eu falei, eu esperava que ela fosse, sabe? Mas eu entendi que essa reação dela de não se irritar, a reação dela não falar nada, ficar calada, falou muito mais. Porque choque, ela né? amava ele. Um choque. Então, choque. a gente não conversa, a gente não fala muito sobre, porque ela não consegue. Não. E eu entendo. Eu entendo mesmo, de verdade, mas eu fiquei assim, meio também. Eita, esperava uma reação mais. Mas eu entendi que ela não teve nem como, porque foi um choque. Ela nunca imaginou. E eu falo assim, ele me estuprou. Assim, normal. E as pessoas se chocam quando você fala essa palavra. Tipo. Se choca. Meu Deus, como assim? Se choca. Não. Oi? Mas era seu namorado. E aí já começa a deslegitimizar. Ai, fugiu a palavra. Mas começa a não colocar crédito no que você está falando, né? No peso que essa palavra tem, né? Porque é pesada, é uma palavra pesada. Mas aí já começa, seu namorado, seu marido, mas como assim? Sim, mas é porque quando a gente tá numa relação, o amor, isso que eu falo, quando você tá numa relação, procura primeiro entender o teu amor. O que é amar pra você? O que é estar com um homem? Ele te respeita? Porque muitas vezes a gente, mulher, entra numa relação pra cuidar do outro. E de uma maneira muito inconsciente, assim, sabe? É sempre pensando nele. Eu fui assim, né?
E sair desse movimento é um trabalho aí supimpa, mas vale a pena. Porque a gente tem muito isso de, como eu falei, eu era muito nova. O amor pra mim era isso. Você me machucou e depois você falou que me amou. Tá tudo bem, você me amou. Mas ei, o amor não é isso. O amor é leveza. O amor é conversa. Então, assim, foi um choque muito grande, mas eu não tive nenhum suporte quando aconteceu, tipo, além das minhas amigas. Eu, na época, não tinha noção. Eu só fui ter noção quando eu entrei na faculdade. Quando eu comecei a estudar, quando eu entendi o porquê que eu tava daquele jeito, por que eu me culpava tanto, quando a culpa nunca foi minha. Enfim, A culpa foi nunca foi sua. um turbilhão, mas nunca foi, mas quando acontece a gente se culpa de tantas maneiras. Eu me perguntava, sempre me perguntava, Laís, o que você está sentindo? É só sobre você ou não tem influência de outras pessoas? Porque é um peso muito grande. Eu nunca olhei pro meu Total. corpo com uma perspectiva só minha. Só Eu fui criada também pra acreditar que, tipo, pra ficar na minha, assim, reprimidinha. E quando eu acordei, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei psicologia, né, gente? Não adianta, vou puxar certinha. Quando você fala, né? É difícil, eu me coloco a culpa em mim, porque também a gente fica com a dificuldade de se colocar no lugar de vítima, né? Não só vítima desse rapaz, desse rapaz, mas também vítima de toda circunstância a qual você estava inserida, né? Vítima de tantas coisas, até a gente chegar no lugar, nesse lugar de permitir que o nosso templo, né, seja. É tão difícil. Então, muitos pontos que a gente vai sendo vítima na vida de circunstâncias, de pessoas, de situações. Sim. É bom a gente olhar Mas dessa a forma. gente, quando se culpa, ou quando pega um chicotinho e mete nas costas, a gente não lembra disso. Não. Só lembra não, eu tô sendo péssima, eu tô sendo horrível, eu tô sendo isso. Mas calma, respira. Será que é você mesmo? Ou não te ensinaram a ser assim? Ou você não tinha noção? A gente fala de empatia, né? Mas só tem empatia com os outros. Com a gente, Com só a gente chicotada. mesmo, ó. Toma-lhe um chicote. Pá, pá, pá. Eu faço muita pergunta. Essa pergunta ela é um bordão pra mim. Que eu sempre pergunto pra meus pacientes também. Eu sempre pergunto assim: quem é você sem o peso do outro? A gente não sabe. É uma busca aí constante. E tem muito peso, né? Em várias áreas. Eu vejo gente assim que hoje só reproduz o que ouviu de alguém. Ela não elabora o próprio Sim, pensamento, ela não elabora a própria opinião. Ela tá na massa, ela tá no lado, ela só reproduz, é tipo um papagaio. Então, tipo, é sim. tanta circunstância, é tanta coisa que a gente está inserida que realmente o outro tem um peso muito grande. Isso mexeu muito comigo. A história da minha mãe também mexeu muito comigo. E isso tudo, essa junção toda, fez com que hoje eu trabalhasse com o que eu trabalho, que é com mulher. Que eu acredito muito na potência da gente quando a gente descobre ela, quando a gente tem clareza exatamente. É o que eu falo, a gente não esquece o passado e o objetivo não é também esquecer, porque é impossível. Mas a gente não precisa sentir o peso dele o tempo inteiro na nossa vida. Tem maneiras de lidar com isso, mas infelizmente sozinha a gente não consegue. E nem deveria, porque é muito ruim. Eu não fiquei sozinha, né? Tinha um suporte, que querendo ou não, eu estudava, então eu sabia mais ou menos. Eu fiz uma análise também, mas depois eu parei. Porém, vou voltar em breve, Olha né? eu aqui, ó. Preciso. Em breve, porque é constante, gente. O ser humano é constante, nós mulheres somos constantes. Todo dia alguma coisa, todo dia algum acontecimento, todo dia um homem sendo escroto. Enquanto Enfim, tem vida, tem processo evolutivo para a gente trabalhar. Não tem essa de, ai, agora não preciso mais de terapia. Precisa ainda, porque você está viva, então você tem coisa para evoluir, tem algum aprendizado aí.
Eu sou dessa linha também. Sim. Mas deixa eu te perguntar, como que foi o término? Horrível. Quando a gente terminou, ele terminou comigo. Paz, mãe, não fui eu. Foi ele que terminou comigo. Graças a Deus. Sim, ele terminou comigo. No finalzinho, eu tava super dependente dele. Nossa, horrível. Aí ele falou que ele queria conhecer o mundo, que a gente não tava mais batendo as mesmas ideias. E, enfim, foi muito. A gente chorava muito. Ixi, era um troço de doido. Terminamos o namoro. Só que a gente terminou, mas não terminou. Sabe, terminou, acho que se eu não me engano, a gente ficou um mês. Desculpa, um mês separado assim. Um mês. Mas trocando mensagem. Blá 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 blá. Nanã. E depois de um mês a gente voltou. Mas quando a gente voltou, foi empurrando muito com a barriga. Empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E eu vi. E quando a gente voltou, eu já tava estudando, né? Então já tinha mais coisinhas na cabeça. Aí eu falei, cara, isso não tá legal. Eu me sentia horrível, me sentia péssima. Aí, vamos lá, um dia que a gente terminou. Eu trabalhava na Pacheco na época, né? Tinha acabado de trabalho. O que é Pacheco? Faculdade, drogarias. Uma drogaria. Tá. Trabalhava como jovem aprendiz. Saí do trabalho, tava na faculdade, saí do trabalho, fui pra casa dele, que era até na casa da avó dele. Eu queria ir, eu queria fazer uma surpresa pra ele. Olha a surpresa. Foi muito assim, gente. Vamos fazer uma surpresa, quero te ver. Fui pra casa dele. A gente conversou e se beijamos, e fomos lá pro tcheco-tcheco, falo tcheco-tcheco, fomos lá pro negociar todo. Quando acabou, a gente se olhou e tipo, não dá mais. Foi literalmente assim. Não dá. Ele queria terminar. Eu também queria, né? Eu queria, de uma certa maneira, mas eu não consegui colocar pra fora. E nesse dia, eu lá, linda e bela, na van, com a minha mochilinha pra casa dele, eu fiz uma surpresa. E teve, né? Foi uma surpresa que eu não imaginava. A gente não dá, não funciona mais. As nossas ideias não tá mais batendo. E aí, quando a gente terminou, foi muito doloroso. Porque eu falo que a pior perca é da gente mesma. Porque eu olhei pra trás e eu vi o quanto eu tinha me perdido. Eu olhei pra trás e vi o quanto que eu já não sabia mais quem eu era. E isso foi a minha maior dor. Porque eu me perdi. Quem era Laís? Não sabia. E aí eu fui entender que eu justificava todos os atos dele. Ele fazia alguma coisa comigo. Eu, não, gente, ele faz isso por causa disso, disso, aquilo, outro. Não, gente, que isso? É porque ele foi criado assim. É porque isso. Eu sempre justificava pra me manter ali. E quando eu vi que quando a gente tá dentro de um relacionamento, a gente não enxerga. Quando a gente sai dele, por isso que, obviamente, com pessoas da sua confiança, né? Quando falam, tá acontecendo isso, toma cuidado com isso, escuta se for alguém que te ama, porque vale a pena. Eu não escutei. Por mais que todo mundo falasse, não escutava. Mas depois eu enxerguei. E aí, quando a gente terminou, foi quando eu consegui me desprender assim, de falar, caraca, agora eu consigo demonstrar meus sentimentos, que eu não demonstrava muito, né? Eu sempre era, sai daqui, abraço não, beijo não. E depois ainda me senti culpada por isso, porque quando eu evoluí, né, que eu fui conseguindo demonstrar mais sentimento, eu queria, tipo assim, eu sentia que eu precisava reparar. Eu precisava voltar com ele pra poder mostrar pra ele o quanto eu tinha mudado. Nossa! Sim, eu falei e eu me culpava, eu falei isso pra ele, né? Porque foi recente, a gente parou de ficar de tudo mesmo em 2023. 2023, foi 2023, por aí, que a gente parou de... Eu te entendo totalmente. A gente rompe o laço físico, mas a gente não rompe o laço mental ali, inconsciente. Sim, tipo assim, sim, você falou tudo. Eu fico com você, eu não tô mais ficando com ele. Mas, na minha cabeça, eu queria mostrar pra ele que agora eu sou linda. Eu mudei. Agora eu sou maravilhosa. E ele perdeu. Só que... Isso, meu Deus, sim. Só que nesse mesmo período, eu tava conhecendo uma pessoa, que é a pessoa que eu tô agora, né? E essa pessoa, ela me mostrou um amor, um gostar, que eu não acreditava mais.
que eu falava, eu não vou mais me apaixonar por alguém, eu não vou mais gostar de ninguém, eu me fechei, eu só ficava com as pessoas e dane-se. E quando essa pessoa apareceu, que foi muito assim, do nada também, ele me mostrou o amor que eu sempre quis, que é aquele amor livre. É o amor que eu não me sinto presa. É o amor que eu escolho estar. Eu não me obrigo a estar porque isso, porque aquilo outro. E eu fui vendo com ele muita coisa, né? Eu já estava pensando, e com ele eu fui vendo como era leve, como era gostoso. Não tinha. Ele me respeitava muito. Quando eu não queria, você não quer, tudo bem. Porque teve uma vez que eu me culpei, eu comecei a chorar. Ele, o que tá acontecendo? O que que houve? Aí eu, meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? E eu falei, e ele, a gente para, não precisa. E quando eu vi isso e vi que era possível, né? Porque a gente acaba não acreditando, eu falei, caraca, eu não sou aquilo. Eu Você posso achava ser que essa sexo era pessoa que eu queria obrigação tanto sua, mostrar né? pra ele com outra pessoa. Uau! Eu fiquei, uau! Fiz uma festa, vamos embora! E aí foi ali que eu desgarrei mais ainda, que eu tinha motivos, né? Porque o motivo principal foi o abuso, mas eu passei muito tempo, eu passei pano por isso, pra isso, né? Que um paninho ali, não, nem chegou não, esquece. Mas essa relação me mostrou muito. Eu também, né? Eu já estava ali quase me formando já, então a gente fui fazendo estágio, fui pegando paciente, fui vendo outras histórias, fui estudando, então aquilo ali me moveu mais ainda. Eu falei, chega, dá um ponto final nessa história, né? Você Não dá achava que era mais. obrigação sua fazer? Porque você relata essa situação de, e agora? Eu tenho que fazer, vou chorar. Tanto com ele quanto com o atual, né? Você, de alguma forma inconsciente, achava que era sua obrigação fazer aquilo ali? Sim, era tipo, eu me obrigava. Não, você não quer, mas faz, pra poder satisfazer ele. Você não quer, mas não vai sim. Você não tá com vontade, mas poxa, como assim? Eu tinha muito essa coisa do tipo assim, eu sou a mulher, então eu tenho que estar sempre com vontade, eu sempre tenho que querer, eu sempre tenho que mostrar que sou o que eu tô. Ah, tô desejada, me deseje, te desejo. Mas, gente, não dá, Só tem que dias que a gente não. não quer. Só que Só que não. pô, tem dias que, eu quero, mas eu não tô afim. Me respeita. Se a pessoa gosta de você, ela vai te respeitar. Isso Ponto. é muito geracional, né? Como eu falei no início, nossas avós, nossas mães, antepassadas passaram muito por isso, porque era de fato obrigação da Obrigada. mulher fazer, ter a relação sexual com o Eu marido. Você foi ter passado, eu lembrei. Eu novinha, namorando ainda. Meu pai, ele é desses vão ter passado aí, né? 59, então imaginem. Ele falou assim: não, porque a mulher, ela é obrigada a fazer mesmo que ela não queira. Porque eu estou com vontade. Eu levantei e falei: oi? Você tá maluco? Novinha, né? Mas as coisas, graças a Deus, mudam. Falei: você tá doido? Claro que não, se eu não quero, me respeite, eu não quero. Só que, infelizmente, por mais absurdo que seja essa fala, a gente faz. A gente, não, eu não quero não, mas vou fazer porque para não desagradar. Mas aí você não desagrada a você. E você na história? Cadê? Eu não Cadê faço, tu? não, Laís. Foi-se o tempo. Não quero, não vem, não toca, não encosta. Sim, porque não, mas eu precisei de muito tempo para poder fazer isso também. Eu não tô afim. Ai, não. Preciso dormir, tô cansada. Porque às vezes você tá cansada, você não tá num bom dia. E nem tudo é sexo, não dá, gente. A vida não se resolve só na cama. Às vezes se resolve sim, na cama você me abraçando e dizendo, estou contigo. Pronto, meu amor, você ganhou meu dia. Total. Mas olha só, do lar que você veio, de tudo isso que você relatou pra gente, claro que você não se aprofundou na situação do seu lar, né, do seu seio familiar. Mas uma fala dessa tem um peso muito grande dentro de uma família. Por mais que o seu pai não tinha dito pra você, você é obrigada a fazer. Mas já tem essa coisa dentro do seio familiar, já tem essa intenção, essa energia dentro do seio Sim. familiar.
Tem a relação da sua mãe, que teve também aí, você também não aprofundou, mas ela também teve isso na história dela. Então, traz essa carga consigo e você ficou nesse lugar. É o que eu falei, né? Quando a gente passa por algum trauma, ele não aparece pra gente de uma maneira bonitinha, que a gente vai ligar assim. Ah, aconteceu porque minha família é assim, porque isso, aquilo, outro. Ele vem de uma maneira muito assim, obscura, que a gente não enxerga. E quando enxerga, é com análise, é com terapia, é lendo, porque livro de autoajuda também ajuda, né? E foi ali que eu vi. Eu falei, como você falou agora, tipo, o meu seio familiar, a minha criação, o que eu escutei, de alguma maneira ficou aqui. De alguma maneira, eu continuei com esse ciclo. Mas eu precisei quebrar, porque senão, aonde eu ia parar, pelo amor de Deus? Eita! Repassando, Então, às vezes a gente acaba repassando. O que a gente não cura na gente, a gente repassa para outro, sim. ou repassa para os nossos próprios filhos. Precisa da E terapia, gente. Vocês estão aí eu brincando? precisei quebrar esse ciclo. E eu quebrei esse ciclo olhando para as dores que eu não queria olhar. Eu falo que quando a gente nega um sentimento, nega uma dor, ela vai continuar existindo ali muito mais intensa. Mas quando eu olho para aquela dor e eu sinto ela, ela já não mais me controla. Eu olhei, eu sei exatamente o que, que é, então o que é que eu vou fazer com isso agora? Mas quando a gente evita, a gente não tem esse poder. Porque é um poder de, ok, ou medo, ou insegurança, ou sei lá, trauma, você não me define mais, show, vai pra lá. É aquilo de você lembrar, que você não vai esquecer, mas você lembrar sem o peso de como aconteceu. Não sentir como se aquilo ainda moldasse a sua vida, porque quando a gente, pelo menos na minha opinião, né? Quando a gente é abusada, independente do abuso, independente se é estupro, se é abuso sexual, se é financeiro, não importa. Você não consegue sair daquilo ali. Se você não ter a clareza, se você não olhar para Tomar aquilo. consciência, né? Tomar consciência e sair do piloto automático, tomar as rédeas da própria vida. Senão a gente vai só sendo, sabe, o vento que Massacrada. bate, só o vento leva, ai, o vento traz, aconteceu isso comigo. Galera, bora! É um ciclo. É um É. ciclo sem fim. E quando que você quebra? Não quebra. Inclusive, gente, eu vou fazer uma propaganda aqui, rapidinha. Eu tenho um e-book muito maravilhoso sobre Ah, que autoestima. bacana! É um e-book muito interativo, é lindo. Se por acaso alguém quiser o e-book, vale a pena. Não é um e-book que você fica lendo assim, ah, tá. Não, é muito interativo. Tem exercício, tem até playlist. Uma dicasinha. Tá lá no meu Instagram, tá lá na minha bio, Vamos ou pode colocar mandar aqui na DM. descrição, gente. Coloca na descrição. Se alguém quiser, está lá maravilhosa, tá? Fiz Quanto com custa? muito amor, É com quanto? muito carinho. É quanto? É de graça! Ah! Agora É de vou graça! colocar na É de graça! descrição, Tá lá na então. minha bio. Se você for lá ver, tá lá. E quando lê, se vocês maravilhosas, deusas, eu chamo as mulheres de deusas porque deusa me remete muito a poder. Eu sou uma deusa. Quem é você pra fazer alguma coisa comigo? Oh, peraí. Então eu adoro essa palavra deusa. Você é uma deusa. Quando você De sente o toda poder. forma, todo mundo tem um pouquinho de Deus dentro de si, né? De toda forma, você tem razão, porque cada um de nós carrega esse pedacinho de divindade. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Mas às Sim. vezes a gente não trabalha esse lado. É o único problema. E eu acredito mesmo na potência de uma mulher. Quando eu paro e penso no tanto de coisa que uma mulher faz, eu não sou mãe, né? Já tive na figura de, mas eu nunca pari, então eu não posso me ocupar nesse lugar de fala, mas a mulher é mãe, a mulher é dona de casa, a mulher é dona do marido, a mulher é Dona- empreendedora, a mulher É dona é do marido? trabalhadora, a mulher é dona de casa, a mulher tudo. E aí, às vezes, a gente esquece disso, né? Tipo, ai, tô xoxinha aqui. Eu sou tão assim, tão assada. Oi? Capenga, xoxa, anêmica. Oi? Como assim, querida? Olha aí, um tanto de coisa que você faz, só que a gente não dá
a importância, né? A gente deixa assim passar, vira corriqueiro. Oi, como assim? Não! Só que a gente não tem, por isso eu acredito muito na potência de uma mulher. E é por isso que eu estudo, e é por isso que eu me enfiei nesse meio com todo amor e orgulho. E chamo sim de deusas, porque nós somos deusas. Só que às vezes a gente não reconhece, sabe? Fica aquela coisa apagadinha ali. Mas Sim. vambora, mulherada, ó. Deusa grega da minha vida! A grega. Não! Ai, você é engraçada. Já falaram isso pra você? Ó, é humorização. Olha, deixa eu te perguntar. Você pensou em denunciar? Pode? Você já cogitou? Já se informou sobre isso? Não. Não. Nunca pensei. Já me perguntaram isso até, eu falei, não, gente, já passou, deixa pra lá. Nunca pensei, nunca... Inclusive, até vi, não foi numa série, gente, aí é uma dúvida minha, que eu não sei nem se a Amanda vai saber responder, mas talvez saiba. Eu tinha visto numa série da Globo, Justiça 2, que teve um episódio de estupro, né, e a menina queria denunciar, só que, tipo, acho que o estupro tinha acontecido há mais de 10 anos. E a advogada falou que, tipo, quando uma pessoa é estuprada, ela tem ali, tipo, 20 anos pra poder denunciar o abuso. Eu não sabia. Eu nem pesquisei, né, gente? Tô fazendo aquela coisa do escutei e falei. Sim. Eu não sabia. Eu fiquei, É que assim, ó, caraca! depois da Lei Joana Maranhão, em 2013, a mulher tem, depois dos 18, mais 20 anos. Então, ela pode estar fazendo essa denúncia até os 38 anos dela. Caramba, eu não sabia. Então, ela pode E quando fazer eu essa descobri, eu denúncia. fiquei assim, Se o ato aconteceu depois de 2013, tá? entendi. Antes de 2013, era apenas 3 anos para a denúncia do que aconteceu, mesmo em qualquer idade. É engraçado isso, né? Como que uma criança de 5 anos tem até os 8 para denunciar, um negócio esquisito. Ainda bem que arrumaram e agora você tem até os 38. Por isso que eu te perguntei, porque você pensa em denunciar, porque é bacana a gente falar sobre isso, a gente quebrar esse tabu, a gente informar, por exemplo, num episódio como esse, o que é o estupro marital, por exemplo, a gente falar, trazer essa informação bacana, mas a gente precisa parar de passar a mão na cabeça e dizer, ah, já passou, porque eles continuam fazendo e continuam livres e continuam sem sujar a ficha deles, sabe? Continua ileso, passando pela vida, e você aí, tendo que fazer terapia, tendo que não sei o quê, aí tem culpa, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Então, gente, sempre que puder, denuncie, por favor. Eu nunca tinha pensado a partir desse viés. E Não fora tinha. fora que contribui para que as estatísticas sejam de fatos, assim, reais, porque as estatísticas são alarmantes, se você for parar para olhar. Mas e as que não denunciam, como você? Nossa, então, as e estatísticas são são muito pior. muitas. São muito pior do que se é. E já é horrível. A gente já está aqui há 58 minutos. Já teve aí 3 mulheres estupradas nesse episódio. Meu Deus. No Brasil Nossa. só. Acho que é a cada 20. Cada 20 é morta estuprada, uma coisa assim. É alarmante. E a gente percebe, né, que ainda tem esse cuidado para falar a palavra estupro. Vamos denunciar. É pesado. Porque, infelizmente, muitas mulheres, por mais triste que seja, estão dentro de relacionamento, são abusadas, mas não denunciam porque tem medo. Por isso que um dos motivos de eu vir falar aqui, como eu falei para Amanda, eu fiquei muito nervosa, mas eu acho que quando a gente fala, a gente dá voz para quem quer falar também. A gente pode, às vezes, encorajar, inspirar pessoas que também já passaram por isso, mas, não vou falar sobre isso, não, deixa pra lá, porque eu não quero lembrar. Mas é bom porque você sabe que não tá sozinha. É bom porque você sabe que não precisa passar por isso sozinha. Inclusive, eu tô fazendo parte de uma comunidade, né? Eu ganhei uma bolsa, um curso chamado Prazer e Delícias, que é com a Lua, não sei se vocês conhecem, mas a história dela foi de um abuso e ela fez a história dela hoje uma grande escola e com muitas mulheres para ressignificar a dor. E, enfim, estou nele e eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa e essa muita coisa vai reverberar nos meus atendimentos, porque eu sempre estou buscando
estudar, né, conhecimento para poder melhorar cada vez mais, para poder dar um atendimento assim de qualidade, que a gente muda, né? A Amanda sabe, quando a gente estuda psicanálise, não adianta. Oh, Você vai mudar sua vida, você começa a olhar para as pessoas de outra maneira. é uma loucura. Sim, você fica, eita, agora eu entendi. Então, assim, tá, vai ressignificar ainda mais a minha dor. Eu passei durante muito tempo por isso sozinha, né? Não completamente sozinha, porque eu tive as minhas amigas, isso foi muito importante. E agora, hoje, vim aqui falar sobre isso, deu nervoso. Eu nem gula seco, né? Se vocês repararem aí. Mas foi muito importante, porque eu falei sobre a minha coragem. Eu falei sobre uma coisa que eu nunca achei que eu pudesse falar em voz alta. Eu li meu poema, eu nunca li meu poema em voz alta. Eu já mandei, a gente escrevia, quando postei assim, mas ninguém sabia o porquê do poema. Então, E quebrou tabu. Quebrou tabu. pra mim, então assim, mulherada, o pode expor é real. Eu admiro muito o trabalho da Amanda, de verdade, porque é muito lindo trazer mulheres para falar das suas histórias e elas terem voz. Então, quando eu conheci, né, conheci pela Júlia, eu falei, cara, que legal, como assim, gente? Uau, eu me apaixonei, eu fiquei... Ela me encorajou também a falar sobre essa história, né, ela, amiga, você tá pronta? Eu, acho que sim, vamos, chega, não vou esconder mais não, não preciso passar por isso sozinha, mas foi um processo para chegar na decisão. Então, assim, eu fiquei muito feliz, tô muito feliz de estar aqui. É uma sensação de ufa, eu falei! Viu? Nem aconteceu nada. Sim. Tá tudo certo. Então, isso. assim, pra você que tá aí do outro lado, que talvez esteja com medo ou não tenha coragem, conversa com a Amanda. Ela tá aí. Acontece nada. Acontece Vai, nada. não dói, não. E se doer, é uma dor gostosa, é uma dor que te transforma. Eu acho que Revigora. é isso. É Revigora, uma dor né? que te transforma. Então, assim, é um trabalho muito lindo. Inclusive, eu já vou chamar um monte de mulher pra poder contar aqui. Já tem até uma, vou depois falar pra você. Que a história dela também é babadeira. Traz, E porque é a gente muito tem muita bom, dificuldade gente. de encontrar convidadas para falar, justamente igual você está falando, porque é um tabu muito grande. As meninas passaram por isso, mas não querem falar sobre isso. E aí fica super difícil, às vezes vem e grava, aí não quer que eu. Aí pede para pagar. Ai, meu Deus. Dá um medinho, né? É um medinho de. Ai, não, porque pelo menos pra mim, o meu medo, né? Ai, não vou falar não, porque vai que ele vê. Vai que a família dele vê. E daí? Vai que. Estuprador? Opa, eu tô pensando em quem? Eu tô pensando em mim ou nele? Já não basta o que eu sofri? Então eu vou falar. Não. Se colocar, eu me coloquei ali no posicionamento, né? Eu sei que também tenho medo, porque eu até me perguntaram, mas você não tem medo, não? Tipo, talvez ele ir atrás de você e, enfim, né? Acontecer alguma coisa. Eu falei, olha, o medo ele vai existir, né? Não tem muito o que eu fazer. Mas eu tenho suporte. Então, com medo, mas vamos. E eu acho que quem tem que Porque ficar com medo é ele, porque eu até já plantei a semente da denúncia, porque comigo é assim. Eu gosto do negócio judicial. gente, sério, olha. Aqui é assim. Não vem com É muito, papapá, ppp, não, que é crime e acabou. Se estuprador, não passa o pano. Vamos embora, é isso, tá? é muito gostoso estar aqui, cara. Não dá. Eu adorei Sério. conversar com você. Eu quero agradecer a você pela coragem de falar. Como você falou, a palavra estupro por si já traz um peso muito grande. Falar sobre isso, da forma como você falou, leve, humorizando aí, rindo, contando piada, mas trazendo a mensagem que é importante. Outra coisa que você falou é ruim guardar isso só para mim. E de fato é. Sim. Quando a gente guarda só pra gente, a gente deixa de ensinar para o outro. E da mesma forma, o outro deixa de aprender com a gente. E enquanto ser humano, a gente perde muito quando a gente não faz essa troca. Sim. Então, troquem figurinhas, conversem, falem. Manda esse podcast para alguém. Eu deixo aqui o meu convite para quem quiser contar sua história ou para uma mulher mais velha que já sofreu do estupro marital, porque eu sei que tem muitas. E olha aí
E às vezes nem tem noção. E às vezes nem tem noção. A Laís super nova passou por isso e demorou a entender. Quem dirá lá atrás, onde era a obrigação de fato. Então, deixo aqui o espaço aberto para vocês que estão aí ouvindo. De repente, para você que está vindo aí pela Laís, que veio ver a história dela, amigas dela, parentes. Deixa o seu like. Eu não falei. Gente, pelo amor de Deus. Vamos deixar o like, se inscrever no canal agora. Um gatinho apareceu aqui do nada, ó. Deixe seu like, ó. Se inscreva no canal para você continuar acompanhando as outras histórias que passam por aqui. Porque, gente, tem história importante. Cabeludíssima. E que a gente precisa falar sobre. Já teve de tudo aqui, gente. Golpe da barriga ao contrário. Ai, pai que sequestra filho. Ai, olha. E talvez a sua história pode mudar a vida de alguém. É que a gente não tem noção. Não tem. Total. Mas é importante demais da conta. Importantíssimo. Quero agradecer pela coragem, por ter vindo, por ter aí cedido um pouquinho do seu tempo pra gente, para compartilhar e trazer a sua mensagem. Isso é muito importante, muito bacana, a forma como você olha para tudo isso hoje, né? Como eu disse. Muito obrigada. É isso. Eu que agradeço. Quer finalizar deixando a mensagem final? A mensagem que eu deixo no final é: às vezes pode parecer até que você não saiba aí quem você é, ou a força que você tem, ou a mulher incrível, a deusa que você é, mas ela existe. Você pode não enxergar agora, mas ela existe. E sozinha você não precisa passar por isso. Tem gente para te escutar, tem gente para te acolher. Inclusive, eu me coloco à disposição. Então, esse podcast, esse trabalho incrível. Então, deusas, não desistam de vocês. Não desistam mesmo que você já tenha. Eu só quero que você entenda que você não tá sozinha. Esse podcast é uma maneira de você também falar sobre, de outras pessoas te conhecerem, e da gente unir forças, porque eu acho que é isso. É a gente unir forças pra passar por isso. Então, deixa meu beijo pra Amanda, pra esse podcast incrível. A gente que agradece. Eu tô aqui super entupida. Gente, vocês me perdoem. Eu tô respirando pela misericórdia. Tadinha. Ainda não tô boa. Gente, pelo amor de Deus, faz uns 25 dias que eu tô doente. Gente, caramba! Vocês me perdoam. Não deixa de deixar o like, de seguir aí a Laís. O e-book dela tá na descrição. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Essas coisas aí que a gente fala em todos os vídeos. De YouTube. Um beijo pra vocês e até a próxima. Beijo, Beijo, obrigada, tchau. querida.